A Segunda Guerra Mundial, muitas vezes abreviada como a Segunda Guerra, foi um conflito global que teve início em 1º de setembro de 1939 e perdurou por cerca de 7 anos. Oficialmente, a guerra encerrou-se no dia 2 de setembro de 1945. Essa guerra envolveu a grande maioria dos países do mundo, incluindo todas as grandes potências. Nela, formaram-se dois grandes grupos opostos de alianças militares, os aliados e o poder do eixo. A Segunda Guerra Mundial foi uma das maiores e mais devastadoras guerras da história da humanidade, envolvendo mais de 100 milhões de pessoas de mais de 30 nações. Os principais interessados investiram todos os seus recursos econômicos, industriais e científicos para alcançar a vitória. As linhas entre os recursos civis e militares estavam embaçadas, e todos contribuíram com sua parte para assegurar o triunfo de sua causa. Nesse conflito, as aeronaves desempenharam um papel importante, estrategicamente bombardeando centros populacionais. Essa guerra foi caracterizada pela violência, com as aeronaves causando estragos ao atacar cidades, e também pelas duas únicas armas nucleares já utilizadas em conflitos. Os historiadores a consideram o conflito humano mais mortal da história, resultando em um número estimado de 75 a 85 milhões de mortes. Infelizmente, a maioria das vítimas foi composta por civis, pois o campo de batalha não se limitava a um único lugar. Milhões perderam suas vidas em genocídios, incluindo o Holocausto, enquanto outros sucumbiram à fome, doenças e massacres. Vários eventos e fatores contribuíram para o início dessa guerra mortal. A Guerra Ítalo-Etíope, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, os conflitos na fronteira soviética japonesa e o crescimento do fascismo na Europa estão entre as principais razões que levaram à eclosão do conflito. Geralmente, acredita-se que a Segunda Guerra Mundial tenha começado em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista, sob o domínio de Adolf Hitler, invadiu a Polônia. A guerra chegou ao fim com a libertação dos territórios ocupados pela Alemanha e a invasão da Alemanha pelos aliados ocidentais e pela União Soviética. Após a derrota do eixo, foram conduzidos julgamentos de crimes de guerra contra os líderes alemães e japoneses. A Segunda Guerra Mundial provocou mudanças significativas no alinhamento político e na estrutura social ao redor do mundo. As Nações Unidas foram estabelecidas para garantir a paz e a cooperação internacional, a fim de evitar qualquer conflito futuro semelhante. No entanto, o mundo levou muito tempo para se recuperar das devastadoras consequências dessa guerra, e o processo de cura ainda está em andamento. Muitos continuam a ser assombrados pelo sofrimento e terror que a guerra trouxe. Após o término do conflito, surgiu um turbilhão de relíquias, tesouros perdidos e memórias da maior guerra da história. Ainda hoje, alguns mistérios e perguntas permanecem sem resposta. Nas últimas décadas, pessoas têm descoberto relíquias intrigantes da Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, vamos explorar as histórias por trás dessas descobertas e desvendar os enigmas deixados por esse período histórico. Tanque anfíbio. A descoberta da enorme embarcação de pouso dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra é de fato uma notícia emocionante para os entusiastas militares e historiadores. Essas embarcações anfíbias, conhecidas como Land Vehicle Tracked, em português, veículo de pouso rastreado, desempenharam um papel crucial nas operações militares durante a guerra, sendo utilizadas para transportar suprimentos e tropas através de corpos d'água em várias frentes de batalha. Essa LVT em particular foi encontrada enterrada a uma profundidade de 9 metros e possui 7,92 metros de comprimento, pesando cerca de 18 toneladas. É impressionante que mesmo após quase 74 anos enterrada, a embarcação esteja em boas condições de conservação,
o que é atribuído à natureza do solo argiloso e tufos ao seu redor. Segundo relatórios, essa embarcação específica também esteve envolvida em batalhas cruciais da guerra, incluindo a Batalha de Iwo Jima e o Dia D. Além disso, teve participação importante ao atravessar o rio Reno na Alemanha durante março de 1945. Os voluntários e entusiastas que conduziram a escavação expressaram seu entusiasmo com a descoberta e também encontraram uma série de armas em boas condições para sua idade. A comunidade local espera que a embarcação permaneça na cidade e seja preservada como um memorial para as enchentes de 1947. Essas descobertas arqueológicas nos permitem ter uma visão mais detalhada dos eventos históricos e contribuem para preservar a memória das ações e sacrifícios feitos durante a Segunda Guerra Mundial. É um lembrete importante do passado e de como a tecnologia e as operações militares evoluíram ao longo dos anos. O desaparecimento do voo 19. O voo 19 foi um grupo de 5 bombardeiros torpedo TBF Avenger da General Motors da Marinha dos Estados Unidos. Todos os 5 aviões desapareceram no ar sobre o Triângulo das Bermudas em 5 de dezembro de 1945, durante um voo de treinamento de navegação realizado a partir da Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, localizada na Flórida. A bordo das aeronaves estavam um total de 14 aviadores, todos eles perdidos no incidente. O voo 19 tinha como missão um exercício de rotina de navegação e treinamento de combate, chamado de Problema de Navegação número 1. O líder do voo era o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Charles Carroll Taylor, que possuía considerável experiência de voo. No entanto, durante o voo, houve problemas de navegação, e Taylor acabou pensando erroneamente que as pequenas ilhas por onde passava eram da costa da Flórida. Essa confusão ocorreu porque as bússolas pararam de funcionar corretamente. Apesar de inicialmente Taylor ter sido culpado pelo incidente, posteriormente a investigação foi revisada e a causa oficial foi alterada para causa desconhecida para evitar colocar a culpa inteiramente nele. Ao longo dos anos, foram feitas várias tentativas de encontrar os destroços ou os corpos dos tripulantes do voo 19. Em 1986, destroços de um Avenger foram avistados na costa da Flórida, mas não pertenciam ao voo 19. Em 1991, outro caçador de tesouros anunciou a descoberta de destroços de 5 aeronaves, mas novamente não eram do voo desaparecido. Até o momento, os destroços e os corpos dos tripulantes do voo 19 não foram encontrados, e o mistério em torno do desaparecimento do grupo de bombardeiros no Triângulo das Bermudas continua sem uma explicação definitiva. O caso permanece como um dos enigmas mais famosos e intrigantes da aviação e do Triângulo das Bermudas. Corpo de soldado alemão. A descoberta do corpo de um soldado alemão da Segunda Guerra Mundial na Holanda é uma revelação significativa para a história e para os familiares do soldado que podem finalmente ter a chance de saber o destino de seu ente querido. A Operação Market Garden foi uma das batalhas mais marcantes da guerra, com a participação de forças aliadas tentando libertar a Holanda das forças de ocupação alemãs. A sepultura desmarcada do soldado alemão foi encontrada por acaso por uma pessoa que estava usando um detector de metais nos campos. O fato de a sepultura não ter marcas pode sugerir que o local foi perdido ao longo do tempo e a identificação do soldado pode ter sido difícil de ser realizada. O Serviço de Salvamento e Identificação do Exército Real da Holanda tem conduzido uma investigação para identificar o soldado por meio da etiqueta de reconhecimento encontrada com o corpo. Essa organização tem um importante papel de recuperar itens e vítimas da Segunda Guerra Mundial, contribuindo para a preservação da memória histórica e permitindo que as famílias tenham um encerramento. Assim que a identidade do soldado for confirmada, o corpo será enterrado em um cemitério militar alemão,
onde poderá receber o devido respeito e homenagens em um local adequado. Essas descobertas e investigações contínuas ajudam a contar a história da Segunda Guerra Mundial de forma mais completa e fornecem uma compreensão mais profunda dos eventos trágicos que ocorreram durante esse período. É uma maneira importante de honrar aqueles que deram suas vidas e de mostrar respeito à história e às memórias daqueles tempos difíceis. Bunker nazista. A descoberta do bunker nazista construído dentro das ruínas do Forte Romano na ilha de Alderney é uma importante revelação arqueológica que lança luz sobre um período sombrio da história. Durante a ocupação nazista das Ilhas do Canal, que ocorreu entre junho de 1940 e maio de 1945, os alemães construíram essa fortificação dentro das espessas paredes do antigo convento romano. O convento, que é um dos fortes romanos mais bem preservados das Ilhas Britânicas, tem uma história de cerca de 17 séculos. Originalmente, foi construído pelos romanos no final do século IV d.C., quando o controle imperial sobre a Grã-Bretanha começou a enfraquecer. Ao longo dos anos, o local passou por várias mudanças, e o exército britânico demolindo muitas das construções da era romana em 1793, substituindo-as por quartéis e outros edifícios militares. O bunker nazista recém-descoberto mostra como os alemães reformaram extensivamente o local durante a ocupação. Eles transformaram o local em uma base altamente fortificada, com bunkers, paredes antitanque, túneis e outras estruturas defensivas. A ilha de Alderney é conhecida por sua triste associação com 2 campos de concentração nazistas, onde os prisioneiros eram sujeitos a tratamentos brutais. Esses campos, juntamente com o bunker e as fortificações nazistas, servem como lembranças sombrias de um período sombrio da história da humanidade. As escavações arqueológicas na ilha de Alderney continuam a fornecer informações valiosas sobre a ocupação nazista e a história antiga do local. Essas descobertas são importantes para compreender e preservar a história e garantir que as gerações futuras aprendam com os eventos passados para evitar a repetição de tais tragédias. Enigmas nazistas. A descoberta da máquina de cifrar Enigma pelos mergulhadores alemães é uma ocorrência extremamente rara e emocionante. A máquina de Enigma foi um dispositivo crucial usado pelos nazistas alemães para criptografar comunicações militares durante a Segunda Guerra Mundial. Essa criptografia complexa tornava as mensagens altamente seguras e confidenciais, permitindo que as forças alemãs coordenassem operações sem revelar seus planos aos inimigos. A máquina de Enigma consistia em rotores que eram configurados de maneira única para cada mensagem. Ao digitar uma letra, o rotor alterava a letra criptografada correspondente, tornando a decodificação da mensagem quase impossível sem o conhecimento preciso das configurações dos rotores. A descoberta dessa máquina de Enigma pode ter vindo de um dos poderosos navios de guerra alemães, como os submarinos, que desempenharam um papel significativo durante a guerra. Quando o conflito chegou ao fim em 1945, a Marinha Alemã afundou propositadamente vários submarinos, incluindo possivelmente a embarcação que transportava essa máquina Enigma, para evitar que caísse nas mãos dos aliados. A máquina Enigma foi fundamental na estratégia militar alemã, permitindo que as forças alemãs se comunicassem de forma segura e secreta. Sua descoberta e uso pelos nazistas são um lembrete dos avanços tecnológicos na guerra e da importância da criptografia em comunicações militares. A descoberta também destaca a importância da proteção do meio ambiente marinho, já que a equipe de mergulhadores estava originalmente procurando por redes de pesca abandonadas que causam danos aos ecossistemas marinhos. Essa descoberta inesperada mostra como as explorações submarinas podem revelar tesouros históricos e científicos que ainda estão escondidos no fundo do mar. Qual descoberta você mais gostou? Se você quiser ganhar dinheiro na internet, clica no link da descrição.